Dizer que o time que está na cabeça do brasileiro é favorito diante do Fluminense, Valuzeiro? Você pode, eu não acho. Você não acha que é? Não, o Fluminense está voltando do Mundial de Clubes, depois de ter feito a campanha que fez, chegou entre as 4 Quem é melhores. favorito? O Fluminense com ligeiro favoritismo. Todo mundo concorda aqui? Eu daria aí um favoritismo de né? 52 a 48 para o Fluminense. Se fosse na prancheta, como diria o grande o Rata até, né, que é um ótimo comentarista de boxe, eu diria que é 52 a 48. O Fluminense vem de uma belíssima campanha na Copa do Mundo de Clubes e o Cruzeiro vem de uma belíssima campanha dando continuidade após essa parada exatamente da Copa do Mundo num Campeonato Brasileiro, onde tem 8 jogos sem perder, não perde desde o dia 20 de abril, quando foi derrotado pelo Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. São 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates. O Cruzeiro, na minha opinião, tem argumentos para fazer aquilo que já fez contra o Bahia, contra o Flamengo e contra o Palmeiras. E aí não estou dizendo nem o aspecto da vitória em si, a competitividade, né? O Cruzeiro tem hoje um time com atitude, um time que quando tiver a bola vai tentar sim jogar, mesmo sendo o jogo no Maracanã. Eu não espero um Cruzeiro que vai entrar retraído, esperando o Fluminense atacá-lo, vai tentar impor também o seu estilo. Então o jogo tem tudo para ser, na minha opinião, um ótimo jogo de futebol, que o Fluminense, evidentemente, não vai tentar fazer da maneira que precisou fazer contra a Inter de Milão, se defender mais e conseguiu uma vitória heróica, e nem tampouco do que fez também contra o Chelsea. Vai jogar também, porque o Renato Portaluppi é um técnico que gosta de fazer com que as suas equipes joguem também. E aí, ficando a dúvida, né, de um aspecto geral, o Jardim já sabe o que vai fazer. Quem será o jogador a ocupar a lateral esquerda? Acho que ele vai de William, além dele ter dito que o William já jogou assim no futebol europeu uma temporada. O William jogou assim o segundo tempo inteiro contra o Vila Nova de Goiás pela Copa do Brasil no Mineirão e foi muito bem. E tem um aspecto, o peso do jogo, né? Ele que sempre diz que os garotos que estão hoje no profissional são um auxílio e não para assumirem grandes responsabilidades. É uma grande responsabilidade para mim o Cruzeiro enfrentando um adversário direto na luta para a conquista de uma vaga Libertadores. Hoje à noite tem tudo para ser um belo espetáculo no Maracanã. Acho que tecnicamente o melhor jogo da rodada. Tecnicamente, de qualidade de duas equipes, pode ser o melhor jogo da rodada. É o que gera uma maior expectativa. Quando você pega os jogos da rodada, o jogo entre Cruzeiro e Fluminense para mim, pessoal, é o mais atrativo, onde eu posso ver mais peças com qualidades técnicas e times que estão funcionando muito bem. O time do Cruzeiro é muito certo na forma de organização do Cruzeiro, o encaixe do Cruzeiro é muito grande, o coletivo do Cruzeiro é muito grande. E o Fluminense que às vezes a gente meio que olhou para ele no início do Campeonato Brasileiro assim, pô, será que vai dar certo? O time foi se acertando, fez uma grande partida contra o Atlético aqui, então a gente acompanhou muito de perto aquele jogo que ficou 3-2 para o Atlético, foi para o Mundial e eles fizeram bons jogos. Tiveram ali os momentos ruins contra equipes como o Ulsan, que chegou a passar alguma dificuldade, mas depois na reta final, né, nos momentos decisivos, o Fluminense foi muito consistente e chamou muita atenção, não só do futebol brasileiro, mas do mundo, disputando o Mundial. Então é um jogo muito atrativo. E mais uma vez eu vou reforçar o que eu disse. O Valor falou a respeito dos 52 a 48, o Everton me olhou assim, será que você também acha? Eu, no primeiro momento, eu até achei, mas eu acho que é um jogo, hoje, podem até me jogar as pedras agora nesse momento, mas eu acho que entra nos 50-50. Eu acho que está nos 50-50. É um jogo tão equilibrado, e quando eu falo que é um jogo tão atrativo, de qualidade técnica tão parecida, eu não posso pegar e dar um favoritismo para alguém. Eu vou ficar bem em cima do muro. Pode ser que eu esteja deixando muita gente contrariada, mas é um jogo de 50-50. Eu acho que o Cruzeiro tem uma grande possibilidade e se fizer isso, vai ser um carimbo que para nós, eu acho que ele já existe. O Cruzeiro está na briga pelo título, é um candidato ao título. É claro que o Cruzeiro briga de forma mais efetiva para estar na Libertadores de forma direta,
Mas um time que briga por estar na Libertadores de forma direta, eu posso dizer que ele briga também pelo título. Então eu coloco o Cruzeiro como um dos candidatos ao título. E o jogo de hoje vai ser o Cruzeiro buscando um bom resultado. E quando eu falo um bom resultado, eu vou de novo dizer isso. Nem sempre é a vitória que qualifica os grandes times. O Cruzeiro encarar o Fluminense hoje e conseguir até um empate da forma que ele vier, é o Cruzeiro carimbando que tem sim a possibilidade de alcançar um título na temporada. Eu sou da época da loteria esportiva de papelzinho, né? Sim. Eu pegava ali agora nesse jogo e eu colocaria lá, marcava coluna 1, coluna do meio e coluna 2. Nesse jogo aí eu marcava as 3. Por quê? Você pega o Cruzeiro tá voando, ok. Eu acho que o Leonardo Jardim, ele vai tentar vencer, mas com a estratégia dele. Ele vai ter consciência no que ele vai fazer. Ele não vai se expor muito, porque nós vamos ter o Maracanã lotado, porque é o reencontro do Fluminense com a sua torcida. O time que fez muito bonito, foi muito mais do que a gente imaginava nesse campeonato mundial. É a despedida do Arias, quer dizer, você tem todo um contexto ali que faz com que o Fluminense, né, possa ser empurrado pela sua torcida. Cara, é um baita jogo. E se alguém imagina, né, que há um respeito mútuo das duas partes, o Renato vai querer ir para cima. E eu também não acho que o Léo Jardim vai ficar totalmente recuado. Não vai. Não muda o jeito de jogar. Não vai. Né? Quando você olha a característica do time do Cruzeiro, é um time operário, a gente vive falando isso aqui, né, Valu? Que você pode recompor, mas ao mesmo tempo, na hora que você está com a bola, você se transforma num time ofensivo e você vai criar uma dificuldade para o adversário. E é um time que tem um time muito assim, Breno. O time tenta fazer a pressão. O adversário conseguiu sobrepor essa pressão, ele está no seu próprio campo, marcando ferozmente o adversário. Mas eu não tenho a menor dúvida que hoje, no Maracanã, uma vez mais, o Cruzeiro vai tentar marcar o adversário na sua própria saída de bola, até porque o Fluminense tem o Thiago, né, que é um zagueiro que dispensa comentários, que além de defender, né, Neguete, é um cara que tem muita qualidade com a bola nos pés. Então, um jogo bem interessante. Se de um lado a gente tem e vários atrativos assim fora, né, é a despedida do Arias. Do outro lado também, eu sempre digo o seguinte, HG, não é interessante para nenhuma equipe quando enfrenta o time que tem um artilheiro na atualidade do campeonato. Ninguém gosta desse exercício, porque gera uma preocupação. É o cara que está realmente, o Caio Jorge, e nessa, de repente, em algum momento do jogo, pode essa atenção mais redobrada para o Caio, como não é um time que joga em função do Caio Jorge, outros jogadores, eventualmente, podem conseguir um pouco mais de capacidade de jogo, né? O próprio Christian, o Wanderson, o Matheus Pereira, enfim. É um jogo que tem tudo para ser realmente muito bom. Isso devia ser complicado, hein, Neguete? Você pegar o artilheiro do campeonato para marcar? Isso aí você já entra com aquela situação na qual a gente fala assim, poxa, esse cara tá virado, né? Se a gente der mole para ele com certeza a bola bate nele, vai entrar. E ele vai arrumar uma situação ou outra, então o cuidado tem que ser dobrado. Quero trazer uma situação. Será que o Fluminense já virou a chave? Será que ele já virou a chave? Eu imagino que sim. Do Mundial? Os três times que jogaram no Mundial, que estiveram, ainda nenhum venceu, né, Neguete? Não, o Flamengo venceu. O Flamengo venceu São Paulo. No sábado. Teve a vitória de São Paulo no sábado. Sim, ele na rodada de ontem. Mas foi um jogo difícil. Eu pulei esse jogo. Não, mas foi um jogo difícil. Eu entendo o que você quer dizer. É que eu esqueci desse jogo, de fato. Mas que o Palmeiras não entrou o Palmeiras que foi fazer a sua reestreia, empatou, e o Botafogo empatou com Vitória. Botafogo empata com Vitória e acaba que o Flamengo perde ontem. Né? Agora tem um detalhe que eu ia até te perguntar sobre essa questão de você ter ido feito o melhor entre os brasileiros, que jogou melhor futebol e que entregou mais com menos, porque é o menor orçamento, é o elenco entre os que foram para o Mundial, o elenco inferior aos outros três, fez a melhor campanha. O quanto isso de confiança pode ajudar no jogo de hoje, nessa volta? Pode ajudar bastante, mas também pode cair numa cilada. Eu acho que assim, o Cruzeiro está num momento muito bom. Essas questões de favoritismo, a gente sabe como que funciona esse favoritismo. Casa cheia, obviamente que esse motiva o jogador, mas a gente já viu muita peça ser pregada nesse sentido aí. Às vezes o favoritismo, ele te joga pro buraco. E eu acredito que o Cruzeiro tem a possibilidade muito grande de surpreender o Fluminense lá dentro com todo esse favoritismo do Fluminense.
O Cruzeiro é favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro? Você acha que está entre os? Está entre os, mas não acredito que vai... É muito difícil a gente falar quem vai ganhar, mas não acredito que seja o Cruzeiro. Eu acredito em outra equipe, como o Flamengo, Palmeiras. A gente, vira e mexe, a gente entra nos mesmos, né? Entra nos mesmos. Infelizmente o Atlético saiu dos mesmos, né? Que seria... O Atlético hoje está no segundo bloco. Não tá. Então, infelizmente, não está nessa situação. Mas eu acredito que o Cruzeiro, como sempre fez, e agora depois que está nessa fase boa com esse novo treinador, eu acredito que ele vai chegar bem longe no campeonato aí, brigando para a Libertadores. E se ele está brigando por Libertadores, certamente, obviamente, que ele está rondando o título ali também. Só um dado, até o perfil Cruzeiropédia, né, que faz um grande trabalho com relação à história do Cruzeiro. Lá no Cruzeiropédia, a última vitória do Cruzeiro para cima do Fluminense no Maracanã foi em 2008, o Cruzeiro vencendo 3-1. Depois disso, o Cruzeiro vence o Fluminense no Rio de Janeiro, mas é no Newton Santos, em 2012. Uma vitória por 2-0, gols de Montijo e Elber. Essa vitória em 2008, ela é no Maracanã e é a última vez que o Cruzeiro venceu o Fluminense. Inclusive o Fabrício, que está sempre ligado aqui, marca nesta vitória. Então tem esse longo jejum também pela frente. Tá da filada dele. Qual é o próximo jogo do Cruzeiro depois desse? Juventude. Domingo aqui no Mineirão. Onde saiu a parcial de venda de ingressos, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para domingo. Quando seu jogo é o jogo que está na sequência da rodada, com os times que estão no bolo, tendo tropeçado, eu imagino que deve dar uma ansiedade. Ou não, né? Ansiedade. Porque é o seguinte, você vai para o Maracanã lotado, torcida do Fluminense entusiasmadíssima, pode ser, já é confirmada a despedida do Arias ou pode ser? Pode ser. Pode ser a despedida do Arias. Isso tem reflexo, não tem? Tem bastante. Mas aí o Cruzeiro vê tudo isso acontecer, se ele ganha esse jogo hoje, ele assume a ponta da tabela. Ansiedade. Eu falo que o time tem que querer, tem que ter fome. Fome é uma linguagem que a gente tem usado aí muito aí, fome. E eu acho que o Cruzeiro está com fome. E eu acho que ele vai surpreender o Fluminense lá dentro. Olha aqui, pessoal, deixa eu falar